Pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar de experiência do usuário. Nós vamos falar de definição da experiência do usuário, ou UX, algumas experiências do dia a dia, a usabilidade, para que serve, processos de user experience, como que a gente pode aplicar isso no nosso sistema. Vamos mostrar algumas interfaces ruins e como a gente pode, de alguma forma, melhorar elas um pouquinho. E o processo de inspiração, que ajuda a gente na hora que nós estamos construindo interfaces e melhorando interfaces. Bom, o termo surgiu do inglês e vem de User Experience, né? E a gente pode traduzir como experiência do usuário ou experiência de quem usa. Então, é quando o usuário ali está utilizando, e aí qualquer tipo de sistema, software, um celular, qualquer tipo de aparelho ou qualquer tipo de produto. Normalmente, pessoal, a experiência ela é positiva quando o usuário ele realiza a tarefa sem demora, sem frustração e sem encontrar problemas no meio do caminho. Então é isso que a gente busca, é tornar esse uso do sistema uma coisa fluida, que o usuário não saia frustrado dele. No decorrer do nosso dia, a gente usa diversos produtos, né, diversas ferramentas. Por exemplo, a gente tem aqui a cabine de um avião, onde a gente tem diversos botões, diversas informações. Nosso celular, uma caneta, aparelhos eletrodomésticos de casa, cadeirinha de bebê do carro, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas a primeira vez que você vai instalar, né, se ela não tiver um padrão Isofix, que é um padrão mais moderno e mais fácil, você precisa passar o cinto em 2 milhões de lugares ali até conseguir colocar a cadeirinha corretamente, né? Cadeirinha de criança ou de bebê. O elevador, eu vou trazer para vocês também um exemplo. Então, assim, no nosso dia a dia, a gente está sempre em contato com um monte de produto. Alguns com uma usabilidade boa e alguns com uma usabilidade não tão boa. Eu trouxe um exemplo para vocês aqui do elevador. Quando a gente entra no elevador, normalmente tem um espelho no fundo dele. Vocês já pararam para pensar por que tem um espelho no elevador? Esse espelho ele foi colocado a primeira vez no elevador em um prédio que era muito alto. E as pessoas reclamavam do tempo que o elevador demorava para chegar no andar da pessoa. E você colocar um motor maior, um motor mais rápido, custa muito mais caro, né? Custa muito dinheiro. E para resolver esse problema, essa sensação de tempo, alguém teve a ideia de colocar um espelho. E aí o que acontece? Quando a pessoa entra, ela olha no espelho, ela ajeita o cabelo, né? Ela olha como ela tá, e aí a sensação de tempo que ela tem, ela acha que o tempo diminuiu. Então é como se fosse ali uma distração. E com isso eles resolveram, de certa forma, essa frustração do usuário nessa demora para subir. Hoje em dia, a gente entra no elevador, a gente se distrai também com o nosso celular. Na época que isso aqui foi inventado, a gente não tinha essas facilidades. Bom, quando nós estamos ali falando de interface, a gente precisa refletir por várias coisas. Por exemplo, por que um botão existe? Para onde o usuário será levado depois que ele clicar no botão? O que o texto do botão deve dizer para o usuário? Então, assim, quando nós estamos ali construindo uma interface, a gente precisa refletir sobre essas coisas. É muito importante. E aí eu trouxe aqui para vocês, para iniciar esses exemplos, de certa forma, exemplos ruins. Isso aqui é um sistema ERP, de cadastro, de controle de empresa. Então, se a gente olhar aqui, nós temos muita informação. Então, imagina se você é um usuário que acabou de entrar na empresa e precisa mexer com o sistema desse aqui. Então vai ser bastante coisa para você aprender. Ó, última revisão, base strut, não sei o que é isso, fornecedor padrão, último preço, moeda C stand. Então esses nomes aqui também não são muito legais. Se vocês repararem, ainda tem várias outras abas aqui. Então imagina, eu vou incluir um produto, acabei de entrar na empresa, eu preciso lidar com todas essas informações, aprender, e ainda tem essas outras abas aqui que eu também não sei o que é direito, tá bom? Então a ideia é a gente não construir interfaces desse tipo. Eu trouxe aqui para vocês um outro exemplo de elevador, de um prédio aqui do estado, né, do nosso estado. E aí eu achei interessante porque quando eu entro nesse elevador, ele não tem os andares aqui, ele tem um conjunto de botões que eu preciso apertar e entender como é que funciona. Poxa, se eu quiser ir para o térreo, como eu faço? É o 1? Será que é o 0? Tem um botão de confirma aqui, cancela. Eu posso cancelar no meio do caminho. Olha que doido. Será que eu cancelo no meio? Eu estava indo para o 7º andar, resolvi cancelar e vou para o 6º andar agora? Será que é assim que funciona? Então esse aqui é um exemplo de uma interface que deixa o usuário
muito, muito confuso. Inclusive, eles até colocaram aqui, ó, uma dica. Então, isso aqui foi feito depois, então, de tantos usuários terem dúvidas, digite o número do andar ou P para a portaria e depois aperte a palavra confirma. E os elevadores de hoje, qualquer elevador, você só aperta no andar que você vai e acabou, né? Você não aperta confirma, você não espera esse tipo de coisa. Então, mesmo aí as interfaces mais bem trabalhadas, mais robustas, se elas não comunicarem para o usuário corretamente, a gente também vai ter problema na hora de usar, tá bom? Então eles tentaram resolver com isso aqui, com esse avisozinho aqui. Bom, pessoal, a usabilidade ela visa garantir que as interfaces sejam fáceis de usar. O usuário consegue realizar uma determinada tarefa sem transtorno ou demora, em um número razoável de passos, as informações são fáceis de entender, o residual após a experiência é positivo ou o usuário saiu cognitivamente exausto dali, né? E aí vem uma recomendação do Steve Krug, que é um dos caras da parte de design, ele fala, olha, é interessante que a gente busque como meta que o usuário ele só dê 3 cliques para chegar na informação que ele precisa. Claro, pessoal, é uma meta. Nem sempre a gente consegue fazer com que o usuário chegue na informação em 3 cliques. Mas é uma meta interessante para a gente buscar. Então, pessoal, eu trago aqui o processo do Coburn no seu livro Simple and Usable e ele recomenda, olha, make it simple, faça simples, mas nem sempre o simples é o melhor, é o mais usável. Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês que a simplicidade ela não é simples. Então eu tenho aqui uma bicicleta e eu tenho um monociclo aqui. O monociclo ele é mais simples que uma bicicleta, tem menos equipamentos, ele só tem uma roda, esse aqui tem duas, esse aqui é mais complexo. Aqui não, olha só que simples. Porém, na hora que eu for usar isso aqui, com certeza é muito mais difícil que isso aqui. Então, cuidado na hora que vocês estiverem construindo para não deixar simples demais e deixar a coisa muito difícil para o usuário utilizar. Tá bom? Trouxe aqui para vocês então um exemplo que ele dá. Ele pega um controle remoto, então ó, nós temos aqui um controle um pouco mais antigo, um pouco mais tradicional, e aí ele propõe, pessoal, um processo para deixar mais simples esse controle. Tá? O primeiro item que ele fala é remova, livre-se de qualquer coisa que não seja essencial para a aplicação. Isso pode significar remover algum tipo de conteúdo. Organize, distribua os elementos de interface de forma que eles encaixem em grupos lógicos. Agrupe pelos modelos mentais de quem usa. Esconda, deixe apenas os itens mais importantes ao alcance, fazendo com que eles sejam mais óbvios. Esconda os outros, deixando-os acessíveis apenas por navegação. Isso aqui, pessoal, pode ser, por exemplo, um menu, alguma coisa do tipo, né? Um menu que esconde outros itens. Mova, coloque algumas das funcionalidades em outro dispositivo ou em outro lugar, de forma que a interface não fique responsável por mostrar todas as interações. Isso aqui, por exemplo, pessoal, pode ser tire as funcionalidades ali do controle e coloque na televisão, por exemplo, coloque lá no aplicativo da televisão, que é o que muito se faz hoje. A gente tem controles mais simples e a gente joga para a televisão, onde você tem mais espaço, você tem mais tela para adicionar as coisas, mais recursos também. Então, ó, remova, né? Tire coisas que não são essenciais. Esconda, né? Antigamente a bateria ficava na frente, jogou para trás. Organize, olha só que legal. Ele pegou os botões que tem relação e destacou. Ficou muito mais clean, né? Ó, separou, ele deu um espaço aqui entre esse conjunto e esse. Então, poxa, olha como ficou mais organizado. Mova, joga algumas coisas para outro lugar. Ou seja, olha como ele tirou praticamente tudo e agora provavelmente essas funcionalidades estão lá dentro do aplicativo da televisão. E aqui temos o resultado final, que são os controles de hoje, são um pouco mais simples. Trouxe aqui para vocês o controle mais antigo e os controles de hoje, né? Olha como eles têm menos coisas, são mais organizados, então a gente consegue usar melhor, né, do que quando a gente pega, principalmente a primeira vez, um controle desse aqui, a gente fica até meio perdido de tanta informação que tem nele. Pessoal, a gente precisa remover, mas ao mesmo tempo não é legal remover demais. Então, trouxe um exemplo de um elevador. Esse elevador ele funcionou dentro de uma loja da Apple há muito tempo atrás. Como é que esse elevador funcionava? Eu só tinha esse botão de subir e o botão de descer. Então, por exemplo, se eu quisesse ir para o 5º andar, eu tinha que apertar uma vez para subir, ele saía do 1 e ia para o 2. Aí eu teria que apertar de novo aqui, ele iria para o 3. Depois eu tinha que apertar de novo, aí ele iria para o 4. Então, assim,
Se você remover demais, também não fica legal. Claro, esse elevador ele já não está mais lá disponível na loja porque os usuários não curtiram ele. Pessoal, outra coisa muito importante é o usuário ele gosta de ter escolhas limitadas. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, né, de extremo, né? Nós temos essa sorveteria e ela tem mais de 900 sabores de sorvete diferente. Eu não sei vocês, mas eu quando chego numa sorveteria, eu ficaria cansado só de olhar para essa tabela de tantos sabores diferentes de sorvete. Então, cuidado na hora de colocar muitas opções e também atrapalhar e deixar o usuário frustrado. Então, as pessoas, elas querem escolhas, tá? Mas elas querem escolhas limitadas. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma sorveteria com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então são 16 sabores, né? Então é uma quantidade razoável e, ao mesmo tempo, eu estou no controle. Eu posso escolher o meu sorvete. Se eu tivesse só um tipo de sorvete também não seria legal. Então a gente precisa saber dosar esse controle, né? Essas escolhas que o usuário tem ali cada vez que a gente apresenta uma tela, que a gente exibe uma informação para o usuário. Pessoal, muito importante também, na hora que vocês estiverem escolhendo os nomes para as coisas, botões, caixas de texto, informe para o usuário claramente o que aquele botão faz. Então, trouxe aqui um exemplo para vocês, ó. Enviar. Então, imagina que eu estou numa tela de formulário e tem lá enviar. Tá, mas enviar o quê? Enviar para onde? E ao passo que, se eu coloco, olha, criar minha conta, poxa, tá claro, é isso aqui que eu vou fazer se eu clicar aqui, criar a minha conta. Outro exemplo aqui, né, criar. E aqui, ó, criar conta. Poxa, olha só como é que tá claro o que vai ser feito. Pessoal, trouxe aqui um outro exemplo de um site de e-commerce. Olha a quantidade de informação que tem nessa tela. Então, eu tenho o código EAN, não sei se vocês sabem o que é isso, mas é um padrão de código de barras. Não preciso saber disso. Para quê que eu tenho essa informação aqui? Eu tenho, ó, uma avaliação aqui, eu tenho outra avaliação aqui, eu tenho um compartilha aqui, eu tenho um manual do produto aqui. Eu tenho pontos aqui, olha só, o que é isso aqui? Pontos? Como assim? A quantidade de vezes, olha só que bagunça. E aqui tem outro preço também. Aqui tem a garantia estendida, eu já vou ler e aceitar, mas eu só estou olhando o produto, eu nem sei se eu quero comprar ainda. Então, muito cuidado na hora de mostrar informações para o usuário de vocês, tá bom? Pessoal, por fim, eu faço de novo a recomendação lá do nosso processo. Na hora que vocês estiverem construindo a tela de vocês, e eu coloquei aqui, ó, de login, vai lá no Google, pesquisa ferramentas, pesquisa ideias. Já tem muita coisa pronta, então é legal a gente ver, por quê? O usuário, ele de certa forma espera um padrão já. Então, tela de login, por exemplo, ele espera um padrão, ele espera encontrar um esqueceu a senha, né? Ele espera encontrar um monte de coisas que é padrão. Então, não tentem reinventar, tá bom? Usem disso também para construir interfaces fáceis, né, usáveis, tá bom? Então aqui um exemplo do login, ó, vai lá no Google Image, joga login e vê as telas que já existem, ó, e tentem fazer aí parecido. Beleza, pessoal? Obrigado.